Eu vi. Muito obrigado. Bem, vamos concluir aí os modelos atômicos. Falar aqui de nosso amigo Bohr, que, segundo a história, lá João Pedro foi também aluno do Rutherford. E como o Rutherford tem um dedo bom, novamente, só concluir, Joana, só concluir. Rutherford tinha um dedo bom para alunos, e aí ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Enfim, quando a gente faz a relevância de Rutherford Bohr, sabia selecionar bem, com certeza. Ele trabalha o salto quântico. Eu vou perguntar isso para vocês em prova. O que é o salto quântico? O salto quântico é teoria de Bohr, direcionada aí a absorver energia e fazer o salto, né? Que inclusive a Joana falou isso daí para mim na aula passada. Crianças, eu não estou 100%, eu estou assim um pouco adoentado. Se de repente falhar alguma coisa, essa falha acontece. Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Assim, com a garganta meio dolorida, um pouco assim de dor de cabeça. E se a aula não for muito boa, é porque não estou 100%. Beleza? Mas não é justificativa, não. Só estou querendo dizer para vocês que não estou muito bem, que não vou interagir assim. Porque quando eu estou doente, não sou nada doente. Deixa eu só postar onde eu tinha postado. Onde eu parei. Mostrei a questão da energia quantizada. Falei do espectro eletromagnético. Vimos a luz branca. Parei no modelo realmente de Bohr, do comprimento de onda. Bem aqui. Quero mostrar para vocês o que é o salto quântico na prática. Um salto quântico na prática. É isso aqui que eu vou postar para vocês agora. Então, quando os elementos químicos, né, na sua totalidade, quando eles absorvem energia e saltam de uma camada para outra, nós observamos aí uma luz característica para cada elemento, né, para cada átomo de elemento. Então, eu acredito que você já deve estar vendo aí, não já? Já está vendo? Já estão vendo? Sim. Dá para ver. Ok, então note as cores características aí para cada elemento, né, os seus átomos, eles foram excitados, eles saltaram de uma camada para outra, e quando retornaram, eles liberaram essa energia absorvida no seu quantum, no seu pacote de energia, em ondas eletromagnéticas que correspondem aí ao comprimento de onda para cada cor. Então, a cor que nós visualizamos é a cor que está na região do visível, que eu já mostrei para vocês, inclusive, isso no espectro, né, ou mais ou menos aqui, né, é bem aqui. Nós vimos isso daí no espectro, né, vimos que as cores que nós somos capazes de visualizar, e essa é uma relação direta no comprimento de onda e na teoria de Bohr. Então, depois que há o salto, depois que há toda essa relevância de camadas energéticas, que ele definiu como sendo o número quântico principal, que inclusive a Joana já fez questões sobre isso, nós arremetemos a isso aqui. Então, quando saltou, que ele retornou, por exemplo, o sódio que vocês estão vendo aí, quando ele recebeu energia e ele fez o salto, saiu da sua camada de origem, ele retornou para a sua camada de origem, né, com a energia que ele recebeu, que ele absorveu, ele libera essa energia, e quando ele retorna, a energia vai ser liberada numa onda eletromagnética, chamada fóton. Aí nós vamos arremeter ao Einstein. A teoria de Bohr está muito vinculada a Einstein, Max Planck, eu já falei isso para vocês. Não é verdade? Então, o salto quântico é propriamente isso daqui. Vai ser absorvido uma onda eletromagnética, calor ou mesmo luz, e eles vão saltando os níveis. Vocês notam que os níveis energéticos estão aumentando. Vai ter muito mais energia, só que eles vão retornar. Ele tem que retornar, esses elétrons precisam retornar. E o retorno, para ele poder ter o seu movimento quântico, né, a chamada energia quantizada, ele precisa liberar aquela energia. O próprio Max Planck falou isso. Falou que
as energias dos elétrons, elas não são contínuas. Elas são justamente descontínuas porque elas podem mudar. Eles podem ser absorvidos, né? Dentro da sua órbita, dentro do seu nível. E aí, quando essa absorção acontece, vai haver o salto quântico. E o salto quântico, propriamente dito, é o retorno, não é a saída, mas sim o retorno. Quando retorna, aquela energia absorvida vai ser uma energia eletromagnética com comprimento de onda que eu posso calcular. Tudo bem? Agora vai passar o carro do abacaxi para vocês aí. Outra representação no nosso cotidiano no modelo de Bohr, Rutherford-Bohr, é justamente isso aqui. Gente, por que esse cara passa toda terça-feira nesse horário? Por quê? Compre um abacaxi pra mim, professor. Compre. Isso daí eu tenho certeza que é o Francis que manda passar aqui para ficar É gravado nas minhas aulas. provocação. É o Francis, é a única explicação. O Francis, como ele tem muitas posses, ele deve ter pago esse rapaz para passar toda vez na minha aula com vocês, nesse mesmo horário. É impressionante isso. Enfim, o salto quântico utilizado até hoje, tá? Você vê isso nas placas, né, de extrato viajando. O pai da gente ilumina, a gente vê de longe a placa, né? A gente vê isso nos insetos, a gente vê isso na chamada bioluminescência. Então, essa relação de absorção de energia, ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Então, nós estamos vendo aí os fogos de artifício, com as cores características para cada elemento, sódio, cobre, cálcio, o lítio, o bário, o estrôncio. Então, todos eles estão relacionados aí com a absorção de energia. Então, o calor que é produzido com a explosão faz com que absorva energia e libere energia absorvida em forma de luz característica, ou fóton, que corresponde à luz. Não é isso? Que é a teoria do nosso amigo Einstein. Quando a gente falou lá de radioatividade, a gente falou do estudo que derivou o estudo da radioatividade, que era justamente a fosforescência, e esse aqui que é a fluorescência. A fosforescência é linda, né? Ó, veja só, olha como é lindo isso, né? Inclusive a Joana, que pretende ser aí perita criminal, ela vai trabalhar muito com isso, né? Então veja aí, isso, CSI do Piauí, Joana vai estar encabeçando com certeza. Então veja, ó, a fosforescência ocorre quando uma substância é capaz de absorver a luz produzida por alguma fonte externa. Então, antigamente, muito antigamente, os pais de vocês devem lembrar disso, os interruptores, eles eram brilhantes. A luz apagava, eu conseguia encontrar ele. Hoje não, eu fico batendo na parede aqui procurando interruptor, porque a gente não encontra mais com essa questão da fosforescência. Então, elas passam o dia todo absorvendo energia, a energia luminosa, enfim, do dia. E quando é à noite que nós precisamos apagar as luzes, elas ficam incandescentes, ficam brilhando, nós conseguimos visualizar. Esse fenômeno é um fenômeno chamado fosforescência, mas que tem concordância com o que trabalhou nosso amigo Bohr. Bohr trabalhou diretamente com isso daí, né, definindo um átomo, seu modelo, como a relação de órbitas, a relação dos elétrons e do próprio núcleo com a questão aí de absorção de luz e energia eletromagnética. Tudo bem? A fluorescência, ela tem uma certa diferença da fosforescência. Ó. Diferentemente do que ocorreu na fosforescência, as substâncias fluorescentes emitem luz somente. Elas vão emitir a luz, elas não estão absorvendo essa luz. Então, vai haver aí a emissão da luz propriamente dita, no caso. Essa luz branca que vocês veem, né, que nós temos em casa, a chamada luz fluorescente, é a presença de um gás inerte, especificamente o mercúrio. Já falei sobre isso. O mercúrio é tóxico, é um metal pesado, é acumulativo, não deve ser jogado essas lâmpadas fora, elas não podem ser jogadas no lixo doméstico, para quem não sabe disso, tá? Não pode ser jogado no lixo doméstico. Leve a um supermercado, nos supermercados hoje agora tem pontos de recebimento desse material, porque ele é prejudicial, ele tem a presença de mercúrio, o mercúrio é aquele pozinho branco, aquele mesmo que a molecada que gosta de empinar pipa, diz assim, vou fazer o cerol com a lâmpada fosforescente, que eu vou cortar todo mundo. Ele está cortando a própria vida também, tá? A relação é essa. Quando ele está quebrando, cerol fininho, né? Ó, o Lucas dizendo aqui, o cerol fininho. Pois é, Lucas, cuidado com esse cerol fininho,
que quando você tá quebrando ela aqui, né, ó, tem uns que botam uma camisa, um pano, né, e começa a quebrar ali, né, achando que tá ficando livre do pó que tem ali dentro. Aquele pó é o mercúrio. Quando inalado, é muito prejudicial, com certeza. Passo a tarde toda quebrando, pois, Lucas, pare com isso, tá? Pare com isso, e você vai ter um prejuízo mais à frente, tá? Eu sempre Cuidado. tive medo de passar perto de uma pipa. Porque tem pessoas Eu que usam cerol, né? E pode até cortar a pessoa. demais, demais. Isso, na minha opinião, Lucas, nada contra, mas quem brinca com cerol é considerado uma arma branca. Você vê aí os casos de pessoas que foram degoladas, tanto de moto ou bicicleta, utilizando esse material cortante. É uma arma branca. Eu sei que você está fazendo aqui dali para derrubar a pipa de outro concorrente, né? De uma pessoa qualquer. Só que se não for bem manuseada, você pode causar um dano permanente a alguém. Mas eu uso em local aberto. Ok, até aí tudo bem. Tem gente que vem nas ruas, pula os muros quando a pipa cai, né? Aqui em casa mesmo acontece muito disso. É proibido, né? Não? Na teoria, não. Na teoria, não. Na prática, sim. Por exemplo, caso ocorra um degolamento, vou dizer assim, né? Alguém se seja machucado com isso daí, aí passa a ser criminal, né? Passa a ter aí um ferimento por arma branca. Na verdade, é considerado arma branca por ter aí a presença de vidro, né? Vidro cortante. Pois bem, vamos voltar para cá. Então, Lucas, cuidado, tá, Lucas? Permanece fazendo isso daí em local aberto, para pessoas de moto principalmente, é verdade. Nesse período agora de maio a junho, é o período mais perigoso, que é o período onde começam as ventanias aqui em Teresina, e a criançada já começa a fazer aí as suas pipas, e tem agora um negócio, não sei se o Lucas me confirma isso, uma linha chilena. A linha chilena é uma faca enganchada na linha. Simples assim. Se nós achamos o cerol do fininho perigoso, a chilena é o ao quadrado. É seu aniversário? É mesmo, Joana? Ah, dia 19. Ah, tá certo. Ai, Dia 19. Beleza. O mês mariano, né? minha mãe acha Tem uma, lindo. tem uma da Indonésia. Meu Deus, não sabia dessa da Indonésia, não, Lucas. Então vamos tomar cuidado com ela, tá? Vamos tomar cuidado com essas linhas. Então, voltar para cá. Então, esse amigo nosso aqui é fio de pesca. Vixe, já entendi. A fluorescência é diferente da fosforescência, né? Então, ela só emite a luz, não é isso? Então, se eu apertar um interruptor, ela vai parar de emitir essa luz, né? Diferente da fosforescente, que mesmo eu apagando a luz, ela vai continuar emanando a sua energia. A incandescência, né? Lâmpadas incandescentes, inclusive já não se usa mais por produzir calor, e se produz calor, vai haver o gasto de energia. Tem muito mais na questão econômica da coisa. Dentro dessa lâmpada fosforescente. Gente, por que eu estou falando de lâmpada? Professor, por que você está falando de lâmpada? Porque eu estou falando da relação dos elétrons que saltam com absorção de energia. Eu estou falando do modelo de Bohr. Ainda é modelo de Bohr. Tudo bem? Então, essa incandescência, esse calor, você pega na lâmpada, essa aqui é quentíssima, né? Uma temperatura altíssima. Porque aqui nós temos um filamento de tungstênio. Aquele filamento que vocês viram naquela lâmpada de 60 watts é o tungstênio, que é um material que resiste a altas temperaturas. Ele também, o tungstênio, para quem não sabe, é utilizado em brocas de extração de petróleo. É um material muito resistente. Então, não se usa mais hoje essa questão da incandescência, mas aqui ainda tem a relação de Bohr. Essa luz amarelinha que nós estamos vendo aí, vocês viram essa luz amarela, gente? É o nosso amigo sódio. O sódio, o elemento sódio, os seus elétrons foram excitados, ele saltou de um nível de menor energia para um nível de maior energia e retornou para o seu nível de origem, liberando essa luz amarela. É a luz que nós temos especificamente a iluminação pública, utilizado aí um sal, onde tem o sódio presente, obviamente. Ok? Tá aqui a quimioluminescência, vai ser a praia da Joana. Com certeza um dia eu vou ver, olha, eu velhinho lá na minha casa, né? Eu vou olhar assim, vou ver a Joana dando entrevista, eu vou dizer, olha, ela foi minha aluna. Será que ela vai lembrar de mim? Quero, quero. Ela vai fazer uma datação de carbono 14 em mim para poder lembrar, né? Mas tudo bem. Vamos lá.
A quimioluminescência é a emissão de luz em consequência de uma reação química, né? Ó, tem que ter uma química para ocorrer. E o que os peritos criminais usam é chamado luminol, né? Ó, luminol e o peróxido de hidrogênio para poder fazer a relação, ou seja, descobrir aí a existência da proteína do sangue, né? O sangue tem uma proteína, e aí ele consegue identificar esse sangue, né? A presença desse sangue. Onde é que a gente encontra essa quimiluminescência? Naquelas pulseirinhas de festa antigamente, né? A gente ia para as festas e ficava com aquela pulseirinha e ficava dançando e ficava iluminando o braço, né? O movimento, né, Deus, sim. Tinha tipo da líquido dança, né? dentro, né? É aquela coisa toda, aquele movimento, é a atração, é a agitação que vai fazer os elétrons saltarem, né? E aí vai haver a formação dessa luminosidade, né, que corresponde também a um salto quântico, ok? Então tem tudo a ver com o nosso cotidiano, por isso que eu quis trazer isso para vocês, tá bom? E temos a bioluminescência, que eu inclusive queria mostrar para o meu amigo rico, Franz, mas ele, né, não queria atrapalhar tanto a aula dele, eu entro sempre antes para aprender, tá? Porque para mim é um dos melhores professores de biologia que tem. Então eu entro antes para aprender e de vez em quando tirar um sarro também, né? Mas muito mais para aprender. Então, a bioluminescência, isso acontece no organismo dos seres vivos, né? Então, principalmente esses que vivem em profundidades grandes, né? E onde não tem iluminação, então, de natureza, no próprio organismo deles, isso vai acontecer. Nós temos outro na relação da bioluminescência, os vagalumes, né? No vagalume, que eu vou mostrar já já para vocês, eles possuem uma proteína chamada luciferina. Já ouviram falar disso? O nome arremete ao Lúcifer, né? Para quem não sabe, o Lúcifer, né, o pé de bode, o capiroto que a gente conhece, corresponde a ser iluminado, né? Lúcifer vem de luz. Então, a luciferina, que está relacionada... É, isso daí mesmo. A luciferina que está relacionada... Ele brilha no escuro. Então, ele vem atrás de luz, né? Para quem conhece a Bíblia, né? Para quem lê, tem muita relação que ele era um anjo, né? Enfim, tem toda uma história sobre isso. Mas voltando aqui para a luciferina dos vagalumes, ela também está relacionada à bioluminescência. Então, o que vai fazer brilhar, né, o abdômen dos vagalumes é justamente essa proteína. Tudo bem? Então, mais um exemplo aqui de bioluminescência. Vocês estão vendo aí essa alga viva, né? Que está iluminada, né? Os artrópodes, moluscos, peixes, enfim, tem alguns que tem. Aqui são as algas, né? Eu já vi isso daqui em um documentário, né? Fica tudo brilhando na praia, né? Isso daí são seres vivos, né? Com essa relação também vinculada a salto quântico, tá tudo relacionado, tá? Então, é a bioluminescência. Aqui nós vimos aí alguns micro-organismos também que tem essa capacidade em cavernas. E aqui tá os vagalumes, né? Que é a chamada luciferina, né? A luciferina, que é a proteína que eles possuem e faz esse processo aí de bioluminescência. Aqui é um movimento diferente, né? Que é o chamado modelo de Sommerfeld, que eu vou falar também, mas lá para frente, tá? Quando estiver falando diretamente dos números quânticos, que é o nosso ciclo, o nosso quarto ciclo, aí eu vou falar direto sobre os modelos de Sommerfeld. Sommerfeld ele teve algumas discordâncias no modelo de Bohr, e a discordância é que Bohr dizia o seguinte, crianças, ele falava que os elétrons eles ficavam circulando sem ganhar e nem perder energia. Ou seja, é como se ele estivesse vendo os elétrons. Nessa indicação dele, é como se ele conseguisse, como se a gente pudesse ver os elétrons circulando nas camadas. Isso é impossível, porque segundo o nosso amigo Heisenberg, eu já falei dele para vocês, né? Que ele tinha uma certa invejinha de Einstein, essas coisas todas. Então, ele questionou Bohr, disse, Bohr, é o seguinte, fé da física eu também sou, vamos sentar aqui e vamos conversar. Como é que tu está dizendo, Bohr, que os elétrons podem ficar circulando nas suas camadas sem ganhar ou perder energia, a chamada energia quantizada ou quanto de energia? Então, tu está dizendo que tu consegue enxergar ele aí. É possível? Não. Porque a física não explica, gente. A física naquela época, a física clássica, ela não explicava movimentos de partículas tão pequenas quanto os elétrons. Não dava para explicar.
Então, dizer que um elétron está numa órbita, dizer que um elétron está numa camada, é incorreto. Não tem uma afirmativa correta, não é seguro, né, dizer isso. Hoje nós sabemos que a probabilidade maior de se encontrar um elétron é num orbital. E essa teoria foi uma teoria matemática de um cara chamado Irving Schrödinger. Já ouviu falar desse nome? Irving Schrödinger. Quem assiste aí Big Bang, a teoria, eles falam muito sobre isso. Né? Inclusive a Joana perguntou se ela assistia. Eu tô Eles na falam quinta muito sobre isso. temporada. Eles falam muito sobre Marie Curie, eles falam muito sobre Schrödinger, eles falam muito sobre Einstein, eles falam sobre muitos físicos e químicos. É interessante demais, é engraçado e interessante. Por exemplo, esse rapaz que eu acabei de citar o nome dele, o Irving Schrödinger, ele também tinha uma certa divergência com os físicos da época, especificamente com Einstein. Porque o Einstein discordava da teoria matemática dele. Né? Então ele fez uma teoria, até falei com a psicóloga falando sobre o psi. Não sei se vocês lembram disso. A simbologia, o cálculo dele tem a ver com o psi. Por isso que tem muito a ver da psicologia com a química, com a física, pelo símbolo, né? A simbologia da psicologia é o psi. Então, o cálculo vinculado aí à descoberta dos orbitais tem a ver com um cálculo matemático feito por Irving Schrödinger que derrubou, foi por terra, tudo o que o nosso amigo Bohr tinha relacionado com o salto quântico. Até porque Bohr, ele fez o seu experimento, e talvez tenha sido o seu erro, fez o seu experimento do salto quântico nas camadas. Camadas são 7. Vocês lembram disso, não lembram? O Dos Anjos falou isso para vocês. São 7 camadas. Ele definiu o seu modelo atômico como camadas. E essas camadas, a explicação desse salto quântico, obviamente que é matemático, mas essas camadas ele batizou pelo alfabeto, KLMNOPQ, 7 camadas. Então foi a ideia dele. Só que ele não conseguia explicar esse salto quântico para outros elementos. Ele só fez a explicação para o hidrogênio, porque é muito sucinto fazer isso para o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Então é fácil. Não vai haver repulsão, não vai haver nenhum tipo de impedimento para ele saltar de uma camada para outra, porque não tem outro elétron lá. Tem? Não tem. O hidrogênio só tem um elétron. Então ele conseguiu explicar para isso, né? E aí conseguiu ter divergências com as posições, divergência com a identificação desses elétrons, como identificar esses elétrons, como se ele tivesse a possibilidade de dizer, ó, o elétron está circulando aqui, ó, tá vendo ele passando? Não dá para a gente ver. Aí entra o princípio da incerteza de Heisenberg, que eu sinceramente não sei se o Dos Anjos falou isso, é um pouco mais avançado. Aí entra o princípio da dualidade de Broglie, então são chamados modelos modernos. E vem o Sommerfeld, que é esse que eu tinha mostrado no final, discordando de muita coisa, especificamente das camadas, né? Porque, segundo Bohr, as camadas eram camadas esféricas, né? Todas eram esféricas, então ia aumentando, né? Quanto mais distante fosse, maior seria essa camada. E ele discordou e conseguiu mostrar que nessa discordância, aí nós vamos voltar a falar de Isaac Newton. Isaac Newton mostrou a luz branca sendo separada através do prisma. E aí eu perguntei até para vocês se é possível ver onde começa e onde termina uma cor. Perguntei isso para vocês, lembram? Nesse caso, nós estamos falando de níveis. E o nosso amigo Sommerfeld, ele conseguiu ver, através de um aparelho, que entre essas cores do espectro eletromagnético existe um subnível. Esses subníveis, né, que inclusive nós calculamos, né, o chamado diagrama de Pauling, né, o diagrama de Pauling, depois desse desenvolvimento, ele mostrou que nós temos um modelo hoje atual, a ideia atual de átomo, é apenas um dos orbitais esféricos. Os outros são elípticos. Então, aquele átomo que nós vemos hoje, né, nos desenhos, nos filmes, estão relacionados, crianças, ao Sommerfeld, ao átomo de Sommerfeld, onde tem apenas um átomo, uma camada, né, vou dizer assim, uma camada mais próxima do núcleo é esférica. As demais são elípticas, né? Forma aqui uma estrutura elíptica. E tem, obviamente, os seus elétrons circulando ali. Só que esses elétrons, segundo Schrödinger, com seu cálculo, né, vocês podem até procurem gato de Schrödinger. Vejam lá
Que teoria é essa? A teoria louca dele, onde um gato foi colocado em um sistema radioativo, quebrou-se, né, um lácteozinho do sistema, e esse gato, né, numa viagem do tempo, ele está morto e vivo ao mesmo tempo, né? Então a teoria de Schrödinger, o gato de Schrödinger fala sobre isso. Vocês podem ver aí um pouquinho das peripécias desse rapaz, que era um matemático brilhante, né? Então, conseguiu desenvolver aí e explicar onde os elétrons estão. Então, os elétrons ficam, gente, em orbitais, que são justamente esses subníveis que Sommerfeld falou, o SPDF, que quer dizer Sharp, Diffuse, Principal e Fundamental, SPDF, que na minha época de estudante, há um ano atrás, mais ou menos, eu sou só um ano mais velho que vocês, eu aprendi com Sem Pão da Fome, SPDF, fazendo aí o chamado diagrama de Linus-Pauling, para poder indicar quantos elétrons esse elemento tem, para poder ver qual é a camada onde esse elétron se encontra, para poder saber a posição dos elétrons, o chamado spin, né? Por isso que tem aquela piada de química que diz o seguinte, que pergunta o seguinte: por que que é perigoso mastigar um elétron? Por que, gente, que é perigoso mastigar um elétron? Por quê? Porque ele tem spin, né? Então, se tem spin, é perigoso. Entenderam aí? Porque ele tem spin. Como piadista, eu sou um ótimo professor de química. Enfim, nós vamos chegar nessa relação também, tá ok? Vocês não entenderam não, né? Vocês nem retrucaram nada, então tudo bem, eu entendo. Eu não sou bom de piada, mas os elétrons possuem spin, e o spin é o movimento deles dentro do orbital, que é o que nós vamos fazer na relação aqui dos modelos atuais, tá? Nos modelos atuais, vamos falar. Oi, fala, Joana. Eu também dou nome às teorias quando eu vou estudar as fórmulas. Aquela do Voat, de física. Ótimo, Eu bom. dei vovô com Alzheimer e tumor. É bom porque a gente consegue lembrar, né? A gente consegue lembrar. E isso é bom. A gente, quando você faz relação com nomes, é que nem aprender a tabela periódica. Você faz essa relação direta com nomes, né? Faz uma frase, por exemplo, Linac roubou Cécio na França, lítio, potássio, né? Enfim, você consegue fazer a relação ali. Tem várias outras, né? Tem a do polonês, tem várias, se vocês procurarem na internet, tem vários métodos para você aprender a tabela periódica. Do mesmo jeito é para fórmulas, por exemplo, sorvetão, né? Que vocês vão ver, ou vocês já viram, não sei. Eu já vi, já estudei. Com o Cristo tem um sorvete e tem um sorvetão. Então são maneiras aí são técnicas para poder aprender. Então, o Linus Bohr, só resumindo o que eu tinha que falar para vocês. Só resumindo, aqui é a teoria dele, ó. Ele cortou em camadas. Vocês estão vendo já? Eu não vejo mais vocês. Aqui, ó, são as camadas, ó. K, L, M, N, O, P, Q, ó. Fez um corte transversal no átomo e veja que todos são esféricos, ó. Todas as camadas aqui são circulares, né? Então tem aí uma discordância, né? A chamada força eletrostática aqui, ó, faz com que o elétron permaneça no seu orbital, né? Vai haver a permanência dele no orbital, né? Fazendo com que ele gire aqui sem ganhar e nem perder energia. Porque se ele ganha energia, ele vai fazer um movimento de espiral, isso a física explica, e vai se chocar com o núcleo. Vai haver esse choque. Se ele perde energia, ele fica sem sentido e também se choca. Então, segundo eles, né, na sua teoria, e ainda mais na teoria de Max Planck, ele tem lá um quanto de energia, um pacote, uma quantidade X de energia, sem ganhar e nem perder. Estacionário ao redor do núcleo, sem emitir e nem absorver energia. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse daqui eu disponibilizo para vocês. Ó. Fornecendo energia térmica, ou enfim, qualquer tipo de energia, o átomo, ó, ele vai saltar. Vai fazer spin daqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tava aqui, veio para cá, ó, voltou e liberou a energia eletromagnética, tá vendo? Ó? Fenômeno observado, tomando como exemplo uma barra de ferro aquecida. Quando você aquece uma barra de ferro, você já viu isso acontecer? Tenho certeza. Vocês começam a ver a barra de ferro ficar vermelha, não é? Ela fica vermelha, dependendo da espessura desse ferro, dessa barra,
Ela fica ali vermelha, e depois que vai aumentando a temperatura, ela vai ficando azulada, já viram isso? Vai ficando azulada até chegar no seu ponto de fusão. O ponto de fusão no ferro qual é? 2.800 graus, mais ou menos isso. E depois, a gente não vê mais cor. A gente não vê mais cor. Por quê, professor? Porque ela fugiu à região do visível. Tem uma cor que nós não conseguimos enxergar. Então, mas ela está ali. E aí ela começa a derreter. Vai ter o processo de derretimento. Então, tudo isso está relacionado ao espectro eletromagnético. Está relacionado à natureza desses compostos que estão sendo trabalhados. Seus elétrons, por exemplo, do ferro, eles vibram numa frequência muito alta. Uma frequência onde nossos olhos não são capazes de visualizar. Ok? Então, esse é o salto quântico. Veja aí, ele está voltando. Ó, né? Ele volta para a sua camada de origem, ele sai e volta para a sua camada de origem liberando cores, né? Liberando aí luz ou onda eletromagnética característica, não é verdade? Então, é o movimento dele, ó, ele está se movimentando na sua órbita e está aí, ó, recebe energia e pula. Só que ele vai ter que voltar, tá? Ele volta e libera aquela energia que ele recebeu. Ó, recebeu, saiu, mas tem que voltar para sua camada de origem. É o que acontece com a gente sai para a escola, a gente lancha, a gente brinca, a gente compartilha com os amigos e a gente volta para casa, não é? É o mesmo processo que aí com os elétrons. Aí a questão do salto, né, ó, tem aqui o orbital de Bohr para o hidrogênio. Então, veja que nós temos aqui as camadas, aí ele conseguiu fazer toda essa explicação por hidrogênio. Tudo isso daqui bonitinho foi para o hidrogênio. Ele só tinha um elétron. Então, veja, ó, o átomo irradia energia quando o elétron salta de uma órbita de menor energia para a de maior energia. Quanto mais próximo eu tiver do núcleo, menor energia terá nessa camada. Então, quanto mais próximo for, menor energia. Mais afastado, maior energia. Por isso que ele precisa absorver para sair daquela camada de origem e ir para uma camada mais afastada. Então, absorve dessa maneira. E isso é que nós chamamos de salto quântico. Tá? O salto quântico é justamente isso. Comprimento da onda. Comprimento de onda guarda relação com energia. Os menores comprimentos de onda de luz significam vibrações mais rápidas e menor energia, que nós vemos aqui, né? No vermelho, né? Ó. A linha vermelha no espectro é causada por elétrons saltando da terceira órbita para a segunda. Então, ele está saindo aqui, ó. Voltou, né? Ó. Fez o salto e libera a sua energia que foi absorvida. E essa cor é a cor que vai definir o elemento. Olhamos para as estrelas, tem uma estrela aqui que está a bilhões de anos-luz daqui da Terra, mas fazemos o espectro dela, capturamos esse espectro, conseguimos dizer que elementos, que átomos existem nessa estrela. Então, nós sabemos que o Sol tem hélio, porque nós capturamos o espectro dela. Tá? Então, a luz característica desse espectro que vai indicar para a gente a natureza e a espécie de átomo existente. Aqui é mais ou menos as cores, então eu não vou só frisar essas cores, porque tudo está vinculado ao comprimento de onda de cada um, tá? O que nós conseguimos visualizar. É a cor do arco-íris. Aqui são os modelos em resumo, tá? Por isso que eu vou mandar para vocês esse slide. São os modelos em resumo, o modelo de Dalton tá aqui, ó. Essa bola, esfera maciça indivisível. Ó, o de Thomson tá aqui, a pudim de passas. Ó, o de Rutherford, que é mais ou menos um modelo planetário. O de Bohr, que o nome geralmente é Rutherford-Bohr. Vocês vão encontrar no nosso livro Rutherford-Bohr, por exemplo, né? O modelo de Bohr. Então, Bohr era aluno de Rutherford, então ele só aperfeiçoou essa sua teoria. Inclusive, nós vimos que Bohr, ele tentou estudar com Thomson. Só que Thomson não é menino, disse, não, esse cara vai querer bagunçar mais ainda o meu modelo, que já foi derrubado. Não, bora estudar outra coisa. Ele, não, pois, tchau, vamos embora. Aí foi procurar o Rutherford, e Rutherford ajudou ele a fazer esse movimento, né? Fazer essa relação. Que o de Bohr aqui, nós estamos trabalhando com as camadas, tá? As camadas agora são o fundamento. E a atual é essa daqui, parece um ovo, né? Ó, estão vendo aqui, parece o velho clone. É justamente onde nós representamos o átomo como sendo aí uma nuvem, né? Onde os elétrons estão presentes nessa nuvem e ocorrem os movimentos que nós já conhecemos. Isso daí é o atual, chamado matemático, ok? Teoria quântica eu falo toda aí, não vou bater, mas eu quero só falar disso daqui, ó. Princípio da incerteza de Heisenberg. Onde foi que o nosso amigo Bohr começou a cair? Foi aqui com esse cara. Foi com Heisenberg. Eu não sei se vocês viram a foto. Vocês viram a foto lá de Solvay?
Vocês lembram que eu pedi para vocês verem a foto de Solvay? Onde tem vários cientistas. Vocês nunca viram essa foto? Deixa eu ver bem aqui se eu consigo ver. Solvay 1929. Eu vi a foto. Foi um congresso, né? Um encontro, né? Um encontro dos maiores químicos, físicos e matemáticos da época. Eles se encontraram. Não tinha o Tesla era considerado excêntrico, né? Eles não chamavam o Tesla para nada. E o Tesla era um cara muito além do tempo dele. Vocês me desculpem, mas se tem um cara que é muito além do tempo, é o Tesla. Eu não vou conseguir achar aqui, porque minha internet está a conta gotas. Então, depois eu vou mostrar isso para vocês. Posso colocar até em prova também, né? Colocar na prova alguma ilustração sobre isso. Não nessa nossa prova, que ela já está feita, mas, quem sabe, na próxima prova, que eu também ainda vou ter que falar de modelos atuais. Então, voltando para a nossa realidade. Nós temos aqui o princípio da incerteza. É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, se ele está circulando, como dizia o nosso amigo Bohr, ele está vendo. Então, você está vendo elétron. Explica como você está vendo esse elétron. É impossível você identificar a posição, a velocidade desse elétron. É impossível. Né? Então, a teoria dele começou a cair. Então, esses elétrons eles não estavam soltos, não, gente. Na órbita, eles não estavam soltos. Eles estavam num chamado processo probabilístico, né? Existia uma probabilidade de se encontrar esse elétron. Não é que eu vou ter exatamente a posição e o movimento dele. É uma probabilidade. E essa probabilidade arremete ao quê? A matemática. Né? Então, a matemática indicou o seguinte: a presença de orbitais. Veja só, isso daqui, ó, que vocês estão vendo do lado, isso daqui é uma nuvem eletrônica. Olha o Psi bem aqui, ó. Olha a simbologia do Psi. Né? Então, a probabilidade de encontrar um elétron está aqui, ó. Está nessa nuvem. Não está circulando paradinho ali e eu estou observando ele, não. E essa nuvem corresponde a orbitais, ó. O orbital é a região onde é mais provável encontrar um elétron. Então, nós temos aqui, ó, as formas dos orbitais, que quem definiu foi Schrödinger. Então, veja que nós temos orbital S, nós temos aqui orbital P, nós temos orbital D e orbital F, SPDF. Então, tá tudo aí. Não é história, não é invenção. Elas existem, né? É uma junção desses elementos, dessas estruturas, para poder movimentar os elétrons. Então, se não fosse isso daqui, gente, nós não teríamos a tecnologia que nós temos hoje. Não teríamos. Então, nós temos que agradecer o estudo desse pessoal todo. Desde Demócrito e Leucipo até hoje, temos que agradecer esse desenvolvimento. Então, a probabilidade que vocês estão vendo, a descrição de uma órbita, veja aqui, ó, ele está no movimento aqui, eu não sei qual é a posição e o movimento dele, não dá para saber. É muito rápido, né? Não dá para saber. Não tem como dizer assim, olha, eu estou vendo um elétron aqui, não dá. Não tem. Então foi onde o nosso amigo Bohr caiu. Né? Aqui sim, ó, bem aqui do lado, vocês estão vendo essa mancha azul, é que vai corresponder diretamente à probabilidade de encontrar o elétron ali. Ele está se movimentando desse jeito aqui que vocês estão vendo, né? Vocês notam que as setas procuram, né, a posição dela, enfim, existe uma atração eletrostática, eletromagnética nesses movimentos, então tem muita relevância aí para se explicar. Aqui é o Sommerfeld, que eu falei para vocês. Olha como é o orbital de Sommerfeld. Veja aí, gente, como é o modelo de Sommerfeld. Veja como ele é diferente. Né? Porque aqui já se conhecia... já se conhecia os subníveis. Porque até então, quando o Bohr foi aceito pela comunidade científica, a galera já começou a dizer, ó, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, que são justamente os chamados números quânticos. Então, o número quântico principal é justamente... eletrônica. E isso já entra lá. Então, o número quântico principal é justamente as camadas. A primeira camada é a camada K. A segunda camada é a camada L, M, N, O, P, Q. Então, são os níveis, são onde os elétrons podem ficar. Em relação a esses níveis, existe capacidade, né, que é chamado o cálculo de Heisenberg. O cálculo de Heisenberg
é justamente isso aqui. Eu costumo fazer isso com prova, né? Mas como só temos uma aula, não dá para fazer tudo, infelizmente. Então, o cálculo de Heidelberg, né, o nome é assim, Heidelberg. Eu vou abreviar, porque eu vou ter que botar o cálculo aqui. Vai ficar assim, ó. 2n ao quadrado. Esse n aqui, ó, é o número quântico principal. Ou seja, a camada, né? É o número quântico principal. Então, esse número quântico principal vai dizer, eu estou na camada K, eu vou saber quantos elétrons a camada K suporta para cada átomo. Então, tudo está representado na matemática, né? Porque nós temos o cálculo de Heidelberg e temos o Heisenberg, que foi quem definiu, só que são totalmente diferentes, tá? Então, veja aqui, no modelo de Sommerfeld, derrubando Rutherford e Bohr ao mesmo tempo, não eram circulares quanto eles imaginavam, né? Essas órbitas não eram circulares, elas eram elípticas, ó. A primeira é circular, as demais são elípticas. Então, justamente representando aí uma junção. Essa indicação, imagina só, Joana, Giovana e todos os demais, imagina só, você subir uma escada, como se a escada não tivesse esse degrauzinho para você subir para cá. Não tinha. O nível era um nível só, como se você tentasse subir a escada bem na quina dela. Não tivesse aqui o patamar para você subir para outro degrau. Né? Não tinha isso daí na ideia. Depois que o Sommerfeld verificou, é que surgiu aí os subníveis, que foram representados matematicamente aqui, ó. Esse é o S, esse é o P, esse é o D e aqui é o F. Esses amigos nossos são os subníveis. E é aqui que começa a brincadeira de verdade. É aí que vai começar a brincadeira de verdade. Porque o modelo dele realmente é esse aqui. Esse modelo feio. Ninguém vai querer tatuar esse modelo. Perguntar o dos Anjos, ele quer tatuar o modelo de Sommerfeld no braço dele. Duvido se ele quer. Ninguém quer, mas é o modelo correto, tá? É o modelo correto aí, ok? Então vamos prosseguir. Olha os subníveis aí. Olha aí, Joana, que você adora. Olha aí, menino. Olha o subnível aí. Tão lindo, né? A SPDF, né? 1916, um dia desse, um cara, né? Já tinha internet, tinha redes sociais, só que não. Então ele conseguiu fazer essa derivação. Então a primeira, veja que a primeira é circular, tá vendo aqui, ó? O primeiro nível é circular. Os demais são elípticos, né? Ó. Enquanto vai se distanciando, ele vai ficando cada vez mais elíptico, né? Fica cada vez mais elíptico e nós conseguimos fazer a distribuição desses elétrons utilizando aí a questão dos níveis e subníveis. Tá vendo aqui, ó, camada K, camada L, M, N, O, P, Q, as 7 camadas, e aí os seus níveis de energia, né? Seus subníveis energéticos. Aqui é aquela questão do princípio da dualidade que eu falei para vocês, ó, de Broglie, Louis de Broglie. Ele estava lá também na conferência de Solvay. Então, ele dizia o seguinte sobre o átomo, né, especificamente sobre os elétrons. Os elétrons apresentam duas características, chamada característica dual. Ora ele pode agir como partícula, ora ele pode agir como onda. Ele age como partícula, inclusive, essa questão de partícula é que derivou a produção de bombas atômicas, né? Então, ele pode agir como partícula ou como onda, vai depender da situação. Se ele estiver no vácuo, ele não vai ser partícula, ele vai ser onda. Lembrando que os elétrons, os átomos, enfim, eles possuem alguns movimentos, eles vibram, eles têm movimentos elásticos, né? Eles têm um movimento de onda. Então, tem toda uma relação vinculada à teoria probabilística também de Lewis de Broglie. Ele é muito mais conhecido por de Broglie. Eu acho que nem a mãe dele conhecia por Lewis, né? Nem a mãe dele conhecia, chamava de Broglie. Mesmo dia de Heisenberg, enfim, tem toda uma relação com seus nomes, tá? Então, nós vimos o princípio da incerteza, nós vimos aí o modelo de Sommerfeld, nós estamos vendo agora aqui o princípio da dualidade de de Broglie, né, onde o elétron ele se comporta como partícula ou onda, vai depender da situação, né, onde ele se encontra, e é o Lewis de Broglie, tem as ondas, enfim, e nós chegamos aqui no probabilístico Schrödinger. Tem gente que fala que é Schrödinger, tem gente que fala que é Schiri, tem gente que fala que é Schrödinger. O meu professor que estagiou na Alemanha disse que é Schrödinger. Então, se eu estiver errado, eu estou errando também. Schrödinger, eu faltei essa aula de alemão, né? Então, o nome dele, muito conhecido, ele era muito arrogante. Ele era arrogante. Ele se achava.
Sim, sabe? Aquele cara que sabia, mas que não tinha um pingo de umidade. Esse cara que era Tem uns ele. químicos que são assim mesmo, físicos também. Justamente. É. Ele era bem arrogante, ele inclusive foi querer desmoralizar o Einstein lá em alguns congressos, porque ele discordava sobre a questão do fóton-elétron, que era debatido com os modelos de Bohr, né? Isso, então tinha Ai, aí meu Deus. uma certa, né? Uma certa Quem briga de é egos, ele vamos dizer perto assim, do né? Einstein? Então, tinha, né? Ele, não, esse cara não é melhor do que eu, não, porque ele mora no Disseu e eu moro no Renascença, não é melhor do que eu, não. Enfim, tinha essas briguinhas, né? Essas picuinhas também na ciência. Então, veja que ele conseguiu, ó, ele formulou a teoria chamada teoria mecânica ondulatória. Então, o cara mexeu com muita coisa, né? Principalmente nessa junção aí, ó, dos orbitais. Vocês estão vendo que o orbital P, ele tem aqui uma junção, né? Ó, nós temos o chamado PX, PY e PZ. Eles se fecham. As nuvens eletrônicas, elas se sobrepõem, né? Então, os elétrons estão ali. 99% de certeza que eu vou encontrar um elétron aqui. Foi isso que ele definiu matematicamente. Né? Então, a probabilidade dele, o modelo dele, é justamente o probabilístico de encontrar, né, um elétron em um orbital, né, nos subníveis especificamente. E nós paramos por aqui. Vou parar por aqui. Tá exemplo, eu manter, não quero manter. Eu vou descompartilhar aqui. Acho que descompartilhei ou não? Descompartilhei? Vocês estão Descompartilha. vendo alguma coisa? Eu tenho que lhe falar Bem, uma coisa muito interessante. vejam bem, vejam bem. Para muitos é a parte maçante da química essa daí. A parte da história, tentar interagir física com química, querendo ou não, as duas andam de mãos dadas, não tem como, tá? Não tem como. Por isso que eu tenho, assim, certa interatividade com o Christian, porque nós praticamente temos a mesma área, a mesma formação, né, na questão aí científica da coisa. Então, os modelos atômicos, para mim, são interessantíssimos. Eu também gosto de história, eu valor demais a história, principalmente quando se trabalha aí com o que se acontecia na época, né? Porque isso daí a química e a física não é uma ciência exata, né? Não é exata, ela muda, não é isso? Ela vai mudar sempre, ela está sempre mudando. Aqueles cálculos que nós fazemos de milênios, eles podem mudar a qualquer instante, inclusive. A Joana me perguntou se eu tinha alguma teoria, né? A gente tem algumas teorias na época de universidade, Joana, mas que as teorias elas só podem ser comprovadas com prática, né? Então, você sabe Fato. disso, né? Com fatos, né? Nós temos que ter fatos, temos que ter argumentos. Então, por exemplo, quando o Thompson, o JJ Thompson, levou um pudim para uma comunidade científica para indicar que aquele pudim representava a formação da matéria, muitos acharam que ele estava louco, muitos acharam que eles estavam zombando, né? Justamente pela questão do ego, né? Do ego que era apurado para muitos lá, né? Que estava em ebulição para muitos. Só que ele não fez isso só com a questão representativa, só chamada macro, né? Ele conseguiu representar o micro. Imagine só, gente, naquela época não tinha tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós conseguimos fazer a partícula de Deus. Nós fizemos o bóson de Higgs, né? A partícula de Deus. Meu Deus, Jesus amado, socorro. Naquela época não era possível isso. E se não fosse pela insistência, né, mesmo com os erros, né, que aconteceram nos modelos, se não fosse isso, já pensou se lá em Thomson ele não conseguisse ver, aliás, o Rutherford, se ele não conseguisse ver os desvios, pronto, pararia ali, nós nem conheceríamos os prótons, só conheceríamos os elétrons. Então veja que a curiosidade aguçou e desenvolveu novas tecnologias. Hoje, que nós temos de tecnologia, foi fruto do estudo desse pessoal todo aí. Desde 400 anos antes de Cristo até hoje. Até hoje se leva em consideração o que foi estudado, o que foi provado. Nada aí foi só falado, foi provado. Tá? Inclusive, o primeiro retrato de um átomo. Nós temos aí Tem. uma Tem, sim? relação. Tem. Nós temos microscópio chamado microscópio por tunelamento. Eles conseguem ir bem no íntimo da matéria. Tá? Por isso que eu perguntei para vocês,
se o átomo, se o ouro é dourado, porque seus átomos são dourados. Vocês lembram que eu perguntei isso para vocês? Lembro. E é justamente por isso. Os átomos são dourados, por isso que o ouro é dourado. Tá ok? Crianças, foi um prazer rever vocês. Leiam sobre esses modelos, façam uma recapitulação, façam o que nem a Joana faz. Façam. Gente, eu digo a Joana que ela manda um monte de coisa para mim, tá? Ela manda muitas coisas para mim, eu tenho certeza que ela manda para os seus professores. Então, instiguem o conhecimento de vocês. Como? Treinando, façam atividades, mesmo que não sejam dos livros, baixem questões de níveis maior, né? Vejam isso daí, vejam até onde o teu nível está. Procure treinar. A química, a física, a matemática são disciplinas de treino. Então, leve isso para o seu cotidiano. É prática. Porque nós não queremos ver vocês lá no terceiro ano, porque diz, a natureza, ela baixa. Gente, sabe por que a natureza baixa? Porque as pessoas subestimam a disciplina de natureza. Subestimam, acho bobinha, para que eu vou utilizar isso se eu for comprar um pão, vou ter que fazer a distribuição eletrônica? Não, né? Então a gente leva muito em consideração isso. Leve em consideração ao conhecimento. Viva isso, tá? Mesmo que você não ame, eu sempre digo isso para os meus alunos. Vocês não precisam amar química, não precisam amar física, não precisam amar matemática. Deixe isso para nós. Eu amo química. Sem química eu não sei viver, obviamente. Mas deixe isso para nós. Acostumem-se. Levem em consideração que vocês precisam de química para a vida, sim. Porque se vocês vão passar no Enem, por exemplo, o Enem faz parte da vida de vocês e química também vai estar lá. Vestibular. Vestibular. Nem que depois você não veja mais nenhum livro de química na vida. Mas nesse período de alunos profissionais, vocês precisam estar sempre ativos. Nunca deixar estudar uma semana da prova ou 5 minutos, como eu tinha amigos na universidade que faziam, né? Eita, é prova hoje, deixa eu ver aqui. Mas com certeza não absorvia nada, né? Porque absorver o conhecimento é importante. Você observar o que o professor está falando, você consegue desenvolver muito. E o resto é em casa. O resto é pestana, o resto é trabalhar, escrever. Tá? Façam mapas mentais, é ideal para isso. Se fizer um mapa mental, você consegue desenvolver muita coisa. Tá bom, crianças? Um abraço para todos. Fiquem todos bem. E a gente vai se encontrar se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai ter uma aula presencial. Deixa eu interromper minha gravação.